evangelista irmão Valmiro, e ele ministrará, com a ajuda, claro, do Espírito Santo de Deus, uma mensagem aos nossos corações. Cadê o pessoal aqui da higienização? Som. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão sobre seus pés, por favor, abram as vossas Bíblias no capítulo 15 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 15 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o versículo é o 51 e o 52. E logo após, nós estaremos lendo um outro texto da palavra de Deus. Não é costume meu ler dois textos para pregar ou para ensinar, mas desta feita eu estou julgando necessário ler dois textos. Vou incomodar um pouco os irmãos. Para aqueles que têm facilidade para manusear a Bíblia, isso aí é jogo rápido, né? Está sendo transmitido? Sim? Então, eu também quero estender a minha saudação na paz do Senhor aos nossos irmãos que estão nos ouvindo pelo Facebook e também pelo YouTube, né? Que Deus em Cristo Jesus continue vos abençoando onde quer que vocês estejam. Quem encontrou Coríntios capítulo 15, diz assim, versículo 51, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o número 4, e o versículo é o 13. A seguir, é bem próximo aí. Quem me acompanha na leitura, diga amém. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Assentai-vos, por favor. Eu quero pedir do nosso cooperador conseguir um copo d'água. Eu quero até perguntar para o pastor Rosivaldo como que ele consegue falar 1 hora sem beber água. Vai ter que me ensinar essa técnica. Hã? Eu não consigo. A partir de 5 minutos, 10 minutos, eu já tenho que dar uma moiada na palavra. Eu não consigo, né? Mas eu acredito que tem uma técnica aí que aprende com os fonoaudiólogos, né? Que a gente consegue falar sem beber água, né? Mas eu ainda não aprendi isso aí. Quem souber uma técnica aí, passa para mim, que eu não vou pagar não, só vou agradecer, tá? Muito bem. Irmãos, os dois textos que nós lemos, na carta de Paulo aos Coríntios, eu posso classificar como o texto áureo sobre o arrebatamento e a ressurreição. E posso dizer que o texto de Tessalonicenses, capítulo
Obrigado, irmão. Tessalonicenses capítulo 4, 13 ao 18, é a verdade prática sobre o arrebatamento e a ressurreição. Baseado nesses dois textos, eu quero pregar uma mensagem nessa noite com o título: O dia que abalará o mundo. Mas o tema dessa mensagem é o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Tá? Deus, ele tem uma agenda profética. E ele está cumprindo essa agenda profética diante dos nossos olhos. Nosso irmão Denis deu uma pincelada sobre o assunto, isso é real. Deus tem uma agenda profética. E essa agenda, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. Não somente eu, mas muitos estudiosos das Escrituras afirmam que o próximo evento a se cumprir dessa agenda é o arrebatamento da igreja. Quem estuda a escatologia bíblica, o cumprimento das profecias, eles chegam a essa conclusão, que o arrebatamento e a ressurreição é o próximo evento na agenda de Deus. Eu acredito assim, prego assim, ensino desta forma. E a vinda de Jesus Cristo é algo iminente, é algo que pode acontecer a qualquer momento, é algo que pode acontecer antes mesmo de nós terminarmos este culto. Assim é a vinda de Jesus. E por que que esse evento é um evento que vai abalar o mundo? Por quê? Porque nunca na história do cristianismo se registrou o desaparecimento em massa de tantas pessoas da face da terra. Nunca se registrou. Então, esse dia é um dia que vai abalar o mundo. Porque aonde estiver um crente, ou aonde um crente estiver, o Espírito Santo, que foi exaltado e glorificado por intermédio desse louvor lindo, cantado pela mocidade aqui, esse mesmo Espírito Santo, o que vai acontecer? Ele vai transformar as pessoas que estão vivas e vai ressuscitar e transformar as pessoas, os crentes que já morreram em Cristo Jesus. Tudo isso, não em um processo, mas em um ato muito rápido, que nem um aparelho eletrônico será capaz de fazer a cronometração desse espaço de tempo. Arrebatamento e ressurreição. É um dia que vai abalar o mundo. É um dia que vai abalar o mundo. O mundo vai virar um caos nesse dia que houver esse desaparecimento em massa de pessoas, não só na nossa abençoada cidade de São Miguel, mas no todo o Vale do Guaporé, em todo o nosso estado, em todo o nosso Brasil, em todo o nosso continente, em todos os outros continentes, vai desaparecer pessoa em todos os lugares. Lugares que nós nem imaginamos que existe cristão, lá vai desaparecer milhares e milhares de pessoas. O nosso Brasil, me parece, se eu não estou enganado, nós temos cerca de 210 milhões de habitantes, isso, né? Parece que estamos aí para chegar perto de 213 milhões, mas o número aproximado é isso aí. Agora vamos supor que desse número, 50% seja crente fiel em Cristo Jesus. Vocês já imaginou o caos de 50%, 110, ou seja, 105 milhões de pessoas no Brasil desaparecerem? Em todas as áreas, em todas as suas posições, em todas as suas profissões, começar a faltar gente. Imagina o caos que será nesse dia. E deixe-me dizer uma coisa para vocês: o mundo não acredita, não crê e não espera o arrebatamento, porque se eles acreditassem
no que a Bíblia diz sobre o arrebatamento da igreja, eles jamais colocariam um crente para pilotar um Boeing, um avião de passageiros. Porque nesse dia, eu não tenho dúvidas nenhuma de que se tiver um crente pilotando um avião, ele vai desaparecer e o avião vai rumar de céu abaixo e vai cair. Já os americanos, que parece que são um país mais cristianizado do que nós, porque lá, se você sair na rua fazendo uma pesquisa, você vai chegar a um número muito importante, de cerca de 87% das pessoas crê no arrebatamento da igreja. Aí o que eles fizeram? Eles têm lá, o piloto é crente, o copiloto não é, mas colocaram lá, dividiram, um tem que ser incrédulo, outro é crente, porque eles acreditam que qualquer momento vai acontecer o arrebatamento, e se o piloto foi crente, o piloto vai desaparecer. Esse hino, irmãos, que eles cantam há muitos anos atrás, sobre carros desgovernados, irmão, isso é literal, isto vai acontecer, sim, senhores. Isso não é figurado, não, senhores. Crentes vai desaparecer de todos os quadrantes da terra. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou desde a década de 80, esperando esse evento glorioso. Não sou melhor do que ninguém, sou apenas diferente. E digo-vos uma coisa, que eu nunca perdi essa esperança. Nunca perdi essa esperança. Porque um dia, se alguém se intitular cristão e dizer que não crê na ressurreição e no arrebatamento, por favor, aceita Jesus Cristo novamente, porque você já perdeu as características essenciais de um cristão. Porque se nós não esperarmos arrebatamento ou ressurreição, pelo amor de Deus, me diga o que nós vamos esperar. O que nós vamos esperar? Me dá uma outra opção, irmão, me dá uma outra opção. Nós não temos outra opção. Ou é arrebatado, ou é ressuscitado. Não tem outra saída, não temos outra saída. É essas duas coisas. E eu tenho convicção de que se eu estiver vivo, eu terei o meu corpo transformado. E eu também tenho convicção, se eu partir e um dia o meu corpo for velado nesta igreja aqui, eu tenho convicção de que eu serei ressuscitado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Não perca essa esperança. Durma pensando nesse dia, acorde pensando nesse dia, vá para o trabalho pensando nesse dia, porque pode ser o último dia nosso aqui na face dessa terra. Aleluia. Alguém poderia dizer assim, irmão, mas esse negócio de arrebatamento, como é que é esse trem? Como é que é esse negócio? É simples, irmão, é simples. Arrebatamento é o translado, ou transporte de crentes vivos da terra para o céu, pelo poder do Espírito Santo. É isso que é arrebatamento. Alguém poderia me questionar, irmão, mas isso aí não sei não. Isso aí não sei não. Existe uma força que nos prende aqui, que nos segura aqui, que nos puxa aqui. Como pode ser isso? Mas o arrebatamento é muito mais além da física que nós conhecemos. É muito mais. O arrebatamento, ele vai burlar todas as leis da física que nós conhecemos. Os corpos que irão ressuscitar, eles irão burlar todas as leis da física que ora nós conhecemos. A física diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar, a não ser que você viaje à velocidade da luz. Você poderia ter condição de atravessar essa parede, mas isso aí nunca conseguiram e nem tampouco vai conseguir. Mas o corpo ressurreto de Jesus Cristo, ele atravessou a parede e esteve dentro de uma sala, juntamente com os discípulos, e os discípulos falaram assim, portas fechadas, janela fechada. Como foi que Jesus entrou aqui? Porque o corpo ressuscitado de Jesus, o nosso corpo será idêntico ao corpo de Jesus. Aleluia. Isso é arrebatamento, isso é ressurreição. Mas, irmão, você poderia me dar
um exemplo de que já aconteceu isso, eu não vou te dar um exemplo, e também não posso te dar mais de exemplo, mas a Bíblia dá exemplo de 7 eventos de pessoas que foram arrebatadas. Quem conhece um camarada que a Bíblia diz que ele andava com Deus? Eu ouvi aqui os obreiros dizendo que o nome dele era Enoque, filho de Jared, 365 anos, andando com Deus, andando com Deus, andando com Deus. E eu vi um pastor fazer uma ilustração uma vez, que eu fiquei fascinado com aquela ilustração. Diz ele que Enoque começou a andar com Deus, mas a Bíblia não fala que direção que ele andava com Deus, só que andar ali não é andar literal, andar ali é verbo ativo, fala de comunhão, fala de concordância, mas vamos supor que seja literal. Aí de repente Enoque foi andando com Deus, aí de repente Deus falou assim: Enoque, eu acho que nós estamos mais perto da minha casa do que da sua casa, vamos para minha casa? Enoque falou assim, demorou, e Enoque foi arrebatado. E tem pessoas que não acreditam, evangelista Elinaldo, em arrebatamento, sendo que a Bíblia diz que Enoque foi arrebatado. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 24, fala a respeito desse evento. E a Bíblia diz que ele foi trasladado e não provou a morte. Isso vai acontecer, irmãos, com muitos crentes. Muitos, mas muitos crentes mesmo. Eles não vão passar pela experiência morte. Eles vão ser transladados antes de morrer, no dia do arrebatamento da igreja. A Bíblia fala de um outro personagem que no meio do cristão é chamado de profeta do fogo. Eu quero ouvir o nome dele? Elias. Elias morreu? Elias foi procurado por 50 rapazes, 50 jovens, que subiu montanha, desceu montanha. Elias era acostumado a sumir um pouquinho, né? E na hora que a coisa apertava, Deus falava com ele, ele aparecia na cidade, entregava a mensagem e sumia de novo. Ele falou assim: Eliseu, nós estamos aqui em Gilgal, vamos para Betel? Só que você fica aqui. Ele falou assim: fico nada, não fico de jeito nenhum. Quando chegaram em Betel, os moços, filhos dos profetas, falou assim: Eliseu, você ouviu dizer que o Senhor vai arrebatar o teu Senhor por cima da tua cabeça? Ele falou assim: eu ouvi dizer, não precisa nem me falar, calai-vos. De Betel, eles foram para outro lugar, distância de 13 quilômetros. Daí ele falou assim: tenho que ir ali, fica aqui. Ele falou: fico nada. E dali foi para o Jordão. Chegando beirando o Jordão, Elias pegou a capa, dobrou a capa, bateu no Jordão, o Jordão abriu. Eliseu e Elias atravessou. Quando chegou lá do alto, Elias falou para Eliseu: olha, eu vou ser tomado de ti, eu vou ser arrebatado. Você tem direito de fazer um pedido. Ele falou assim: você nem sabe o que eu quero. O que você fez, eu quero fazer em dobrado. Eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. Mais nada eu quero. Mais nada eu quero. Só, olha, você me pediu uma coisa muito dura, muito difícil, mas só que o que você pediu vai se cumprir de forma condicional. Se você me ver eu sendo arrebatado, você recebe. Se você não me vê, você não recebe. Gente, eu fico imaginando que a partir daquele momento, o Eliseu agarrou nas bordas das vestes de Elias e encarou ele olho no olho e não tirava o olho dele, porque eu quero receber. E de repente, o que aconteceu? Veio cavalos e carros de fogo e passou entre os dois. E a velocidade foi tão grande que gerou um redemoinho, e os cavalos foram, e o redemoinho levou Elias ao céu. Nós vemos as ilustrações de Elias subindo ao céu numa carrocinha, num cavalo e dantialzinho. Não, os cavalos e os carros passaram entre os dois, separando os dois. A velocidade foi tão grande que fez um redemoinho e Elias foi levado ao céu num redemoinho. Apresenta-se 50 jovens e fala o seguinte:
Cadê Elias? Eu falei assim, Elias foi arrebatado. Aqui arrebatado o quê? Elias tem costume de sumir e não dar notícia. Quer que nós manda 50 rapazes para procurar ele? Se vocês quiserem ir, vocês vai. Foram 50 rapazes, 3 dias. Se tivesse caçando até o dia de hoje, não encontrou, porque Elias foi arrebatado e está vivo na presença de Deus. E interessante que quando Elias chegou lá, ele deu de cara com Enoque. Ué, você que sumiu lá no Gênesis, e você está aqui? Ele falou assim, então, pois é, você não está sozinho, fui arrebatado também. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia fala, irmãos, de um outro cidadão, que esse não foi arrebatado ao céu. Ele apenas pegou uma carona do Espírito Santo. O nome do camarada se chama Evangelista Filipe. Ele precisava fazer uma viagem, ele foi mandado lá para o deserto, e o anjo ainda falou que lá vai para o deserto, para a estrada de Gaza, que está deserta. Que eu tenho uma obra para você lá na estrada de Gaza, que está deserta. Fazer obra no lugar que está deserto? E ele foi, mas de repente ele só viu a poeirinha levantando, vinha uma carroça, uma charrete, como você queira entender, e vinha um camarada que estava lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, e o Espírito Santo falou assim, ajunta-te-se a ele. Ele ajuntou e foi correndo junto, porque você entendes tu que lê? Ele disse o seguinte, como poderei entender se não tem ninguém que me explique? Ele falou, suba na carroça e me explique. O profeta está falando isso de si mesmo ou é de alguém? Filipe abriu a boca e anunciou a Jesus. Aí de repente o Espírito Santo falou assim, Filipe, fica tranquilo, você não vai voltar de a pé não, porque a viagem era 4 dias. Era pedra, montanha, curva, era 4 dias. Porque a gente pensa ali, que você lê ali com 2 minutinhos, a gente pensa ali que aquilo foi 2 minutinhos. Não, Filipe ficou cerca de 3 dias e meio, a 4 dias com o eunuco, ensinando a palavra para ele. Ensinou a tal ponto para ele, que quando chegou a água, ele falou assim, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Eu falei assim, é lícito se tu crê de todo o coração que Jesus Cristo é Salvador. Eu falei assim, eu creio. Desceram ambos na água, foram batizados e subiram ambos da água. E o Espírito Santo falou assim, Filipe, você foi obediente. Você não vai voltar a pé não. Eu vou te arrebatar. E levou ele uma distância de 36 a 40 quilômetros. Ele foi arrebatado. Foi o único que não foi para o céu, mas foi arrebatado. Aleluia. Aleluia. Agora eu quero, irmãos, que vocês imaginem como será o arrebatamento. Em uma parte do mundo será dia, em uma outra parte será noite, sem sombra de dúvida alguma. Ou aqui é dia, e aqui é noite, ou aqui é... Vocês sabem, vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Imagina como que vai ser. Alguns lugares as fábricas estarão operando no máximo. De repente alguém lá nas telas de computador vai notar uma falha, que alguma parte específica daquela máquina não está funcionando. O que aconteceu? Vai lá verificar o que aconteceu. Quando chegar lá, vai estar faltando o funcionário fulano de tal. Mas não está faltando só o fulano. Essa parte aqui não está funcionando, porque primeiro deixou de funcionar uma outra parte que comandava essa. Vai lá ver, procura eles num canto, e vão procurar nos cantos das fábricas, e não vão encontrar. E não vão encontrar, porque eles foram arrebatados. Quem sabe, irmão Reginaldo, na empresa que o senhor trabalha, cadê a menina do caixa? Cadê o rapaz do depósito? Cadê o rapaz do açougue? Cadê o Reginaldo? Epacampa rabalabaxeri anda lamanai. Cadê o funcionário que estava aqui? Cadê ele? Cadê ele? Sabe que ele está matando o tempo? Tá não. Ele foi arrebatado. Eu fico imaginando, se o arrebatamento acontecer, justamente, se fosse para Deus me dar opção para me escolher o horário de acontecer o arrebatamento, vocês sabem que hora eu escolheria? Que hora você escolheria?
eu escolheria a hora da Santa Ceia. Quando o pastor falasse assim: irmãos, participamos todos juntos até que o Senhor venha, e quando nós levarmos o pão à boca, nós desaparecermos e estarmos no céu. Oh glória, se fosse neste momento! Oh maravilha, se fosse nesse momento! Oh glória, se o arrebatamento fosse enquanto esse coral, esse conjunto, eu não sei como é que fala, estivesse cantando o hino Jerusalém. Que bom se o arrebatamento acontecesse enquanto essa abençoada juventude estivesse cantando esse hino falando sobre o Espírito Santo. Porque com quase os meus 50 anos de idade, quando canta um louvor igual esse, eu choro como criança e não tenho vergonha de chorar. E eu não sei se vocês já perceberam, acontece com vocês. Parece que nós temos dois cérebros, um na cabeça e um no estômago, porque quando está cantando um hino desse, eu sinto Deus no meu cérebro, na minha alma, no meu espírito, mas eu sinto algo gostoso dentro do meu ventre. Parece que nós temos dois cérebros. Dá um frio, vocês sabem, não tem que explicar, cada um sente aí como sente. Isso é o Espírito Santo de Deus. Vocês imaginam de repente assim, acontecendo o arrebatamento, e diversas pessoas, assim, de repente quando olhar no chão, só vê óculos. Outro dia eu estava contando aqui, pensa num camarada curioso, sou eu. Eu estava contando aqui na igreja, a maioria das pessoas usam óculos. Graças a Deus, nós estamos quase chegando nos 50 e não estamos usando, né? Graças a Deus. Porque é coisa que incomoda, principalmente com máscara. Parece que tem até que limpar um limpadorzinho assim, porque o trem embaça tudinho, é uma tristeza. Tá, imagina tiver um grupo de pessoas e acontecer o arrebatamento. Vai ser tanto óculos que vai ficar no chão, é tanto pino de perna, é tanto platina de perna que vai ficar, é tanta prótese dentária que vai ficar, porque essas coisas nós não nascemos com ela, e nós teremos os nossos corpos transformados, e isso vai ficar aqui no dia do arrebatamento da igreja. Tudo isso vai ficar. Aleluia. Eu fico pensando se o arrebatamento acontecer durante a noite. A irmã veio para o culto, cantou, orou, e o abençoado que está desviado ou não é cristão, fala assim: a minha véia está para chegar, é 9 horas. Dá 9h10, nada. 9h15, nada. 9h20, nada. Aonde está essa mulher? Quando essa mulher chegar aqui, não vamos ter que bater um papo de pé de orelha, ela vai ter que me explicar que horário que esse culto acaba. Aonde você passou? Só que quando ele mandar um zap para ela, ou ligar para ela, o zap não vai ficar azulzinho, porque ninguém vai olhar. Ou ele vai ligar e ninguém vai atender. E de repente, quando alguém atender, ele vai gritar no telefone. E eu falo: não, calma aí, rapaz, calma aí, eu achei esse telefone. E ele fala assim: mulher perdeu o telefone caro que eu comprei. Mas não é nada disso, irmãos. Enquanto ela estava na igreja, aconteceu o arrebatamento e ela foi levada, e o infeliz ficou para trás. E assim também pode acontecer de muitos homens que são cristãos e as mulheres não querem nada com Cristo, eles irem e as mulheres ficarem. Agora o maior desespero que vai acontecer, sabe o que é? É os filhos que estão desviados e saber que o arrebatamento está para acontecer, e os seus papais não chegarem em casa, e eles ficar
procurando, sabendo, cadê meu pai, cadê minha mãe? E de repente ele ouvir nas notícias que desapareceu um bando de gente, uma multidão enorme de pessoas. E ele fala assim, meu pai e minha mãe foi arrebatado. Aí é hora de moças e rapazes sair arrancando seus cabelos e ir atrás, lá na agência de passagem, para comprar uma passagem para ser arrebatada. Mas quando chegar lá, fala assim, ó, as passagens se esgotaram, não tem mais passagem. Quem estava com a passagem foi levado, quem não tinha passagem ficou para trás. Vai acontecer com muitas moças, com muitos rapazes que desistiram de seguir a Jesus, juntamente com o seu pai, juntamente com a sua mãe. Aleluia. Caminhando para a reta final. Agora vocês imaginam, me ajuda aqui, quantos bilhões de pessoas nós temos no planeta hoje? Quase 8 bilhões de pessoas. Raciocine comigo. 3 bilhões. 3 bilhões e meio. Vamos ser generosos. Não, vamos ser generosos mesmo. 4 bilhões de pessoas desaparecendo do planeta Terra. É da América do Sul, da América Latina, da Europa, da Oceania, das Américas, e vai sumindo gente. O que aconteceu? O que aconteceu? Vai aparecer os especialistas de plantão, que vai ser entrevistado pelas redes de televisão, para dar uma informação, um parecer do que aconteceu. As ideias vão ser as mais bizarras que existem. Foi extraterrestre que levou eles. Foi extraterrestre que levou eles. O único ser inteligente, vida inteligente que existe fora do planeta Terra, Pai, Filho, Espírito Santo e os santos anjos. Mas nada existe. Mas os homens estão insistindo, dizendo que tem vida inteligente fora da Terra. A NSA, Estação Espacial Europeia, juntamente com a NASA, cerca de 3 meses atrás, investiram a mixaria de 8 bilhões de dólares para enviar uma sonda para fotografar uma distância muito grande da Terra e filmar, para ver se tinha vida lá. A sonda voltou. Sabe o que ela filmou? Sabe o que ela fotografou? Nada, vezes nada. Aí, enquanto os homens ficam procurando vida inteligente na Terra, eu, com a minha ignorância toda, eu fico pensando assim, está faltando vida inteligente, na Terra aqui, ó. É aqui que está faltando vida inteligente na Terra. Porque para investir um toado de dinheiro desse tanto, enquanto tem pessoas morrendo de fome, debaixo de pontes, morrendo por falta de um leito no hospital, tem gente investindo 8 bilhões de dólares, caçando o que não existe, caçando chifre na cabeça de cavalo. Então, eu fico pensando, tem vida inteligente lá fora? Tem sim, Deus. E aqui na Terra, eu tenho as minhas dúvidas, que as vidas inteligentes aqui estão ficando cada vez menos. E essas vidas inteligentes que tem na Terra, elas estão se resumindo, sabe no quê? Num povo que crê na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Aleluia. Último argumento. Alguém poderia me perguntar agora da seguinte forma, irmão, eu estava imaginando aqui, no dia do arrebatamento, os vivos serão transformados, certo? Certo. Os mortos vão ressuscitar, certo. Mas me diga uma coisa, irmãos, as sepulturas vão se abrir para sair? Necessariamente não há necessidade de a sepultura abrir para que eles saiam. Mas eu creio, pela palavra de Deus, que as sepulturas, elas irão se abrir, sim, no dia da ressurreição dos mortos. Por quê? Porque naquela tarde de sexta-feira, quando Jesus Cristo deu o brado na cruz do Calvário, deu um grande terremoto,
pessoas ressuscitaram lá, e os sepulcros se abriram, e as pessoas saíram para fora. E quando Jesus também ressuscitou naquela manhã de domingo, quando as mulheres ali chegaram, a sepultura estava aberta para provar. Então vai ter que deixar uma marca. Jesus vai deixar uma marca. O Espírito Santo vai deixar uma marca aqui nessa terra, que o poder de Deus, a promessa de Deus foi cumprida ressuscitando os mortos. Isaías no capítulo 25, versículo 19 ou 26, 19, assim: a terra lançará de si os seus mortos. Então eu acredito literalmente que a sepultura vai se abrir no dia do arrebatamento da igreja. Aleluia. Eu acho que dá tempo ainda. Vamos cantar aquele hino que vocês cantou no começo de novo? Vamos? O da Jerusalém? Vamos cantar? Vamos estar de pé, irmãos. Vamos estar de pé. Vamos cantar. Cante com vida. Irmãos, deixa eu dizer algo para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pode cantar, pode cantar. Quem está preparado para esse dia? Seja simples. Quem está preparado para esse dia? Se tem alguém aqui nesta noite que não está preparado, o Espírito Santo quer trabalhar no teu coração. Deus, Santa cidade, e fazer uma obra grande na tua vida. Sua luz brilhava como um cristal. Aleluia. Tanta beleza. Nós vamos para Nova Jerusalém. É sem igual. Ao redor do trono não existe uma cidade como essa cidade. A árvore da vida. Cante, se igreja. ele viu, Cante. eu quero Não se ir acanhe. pra Não tenha este vergonha. lugar. Cante, levante a tua voz. Jerusalém. E louve o nome de Jesus.